Salve, queridos! 12 de agosto de 2026, uma data que vai ficar para a história, porque o céu nos convida hoje ao recomeço. E você já imaginou olhar para o céu e perceber que, em um mesmo período, diferentes fenômenos celestes parecem formar uma grande sinfonia? É exatamente isso que acontece hoje. Teremos um eclipse solar total, uma lua nova, uma configuração envolvendo 6 planetas e durante a noite o pico da chuva de meteoros Perseidas. São fenômenos diferentes, eu sei, cada um acontecendo por suas próprias razões. Mas simbolicamente, para quem gosta de observar o céu também como uma linguagem de reflexão, é impossível não sentir que esse momento nos convida a olhar para dentro. O eclipse solar acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol e encobre o disco solar. Neste dia, a faixa de totalidade passará por regiões como Groenlândia, Islândia, norte da Rússia, Espanha e uma pequena parte de Portugal. Aqui no Brasil, nós não vamos conseguir enxergar, mas existe uma diferença importante entre observar um fenômeno no céu e refletir sobre o seu verdadeiro simbolismo. Na astrologia, este eclipse acontece em Leão, aproximadamente aos 20 graus do signo. E Leão nos fala de identidade, de coragem, de criatividade, de autoestima, de expressão, de alegria, de amor, de reconhecimento e da capacidade de ocupar o nosso próprio lugar no mundo. Por isso, simbolicamente, esse eclipse pode ser entendido como um convite para a pergunta, e eu digo que é muito profunda, porque presta atenção, onde é que na sua vida que você deixou de ser quem realmente era para tentar caber na expectativa das outras pessoas? Talvez essa seja uma das grandes mensagens deste momento, porque o eclipse não precisa ser visto como algo para temer. Ele pode representar uma pausa, um apagamento momentâneo daquilo que sempre esteve diante dos nossos olhos. E justamente nessa escuridão, perceber aquilo que a luz do cotidiano não nos deixava enxergar. É como se a vida dissesse: pare de olhar apenas para aquilo que você perdeu e comece a perceber aquilo que está pronto para nascer. Não para por aí não. Também teremos uma configuração envolvendo 6 planetas, que são eles: Mercúrio, Júpiter, Marte, Saturno, Urano e Netuno, aparecendo próximos da mesma região do caminho aparente do Sol no céu. Isso não significa que os planetas estejam literalmente enfileirados no espaço, é uma configuração de perspectiva, porque eles aparecem distribuídos ao longo da eclíptica, formando aquilo que popularmente chamamos de uma grande parada planetária. E simbolicamente, essa imagem é linda. São 6 planetas, cada um representando diferentes princípios astrológicos, aparecendo juntos no céu. É como se diferentes partes da nossa vida também estivessem pedindo alinhamento. Nossa mente, nossa coragem, nossos sonhos, nossa responsabilidade, nossa capacidade de mudar, nossa expressão. Talvez a grande pergunta não seja o que o universo vai me dar, né? Realmente não é sobre isso. A verdadeira pergunta aqui é: o que eu preciso alinhar dentro de mim para estar preparado para aquilo que eu estou pedindo? Então, chegamos agora às Perseidas. A chuva de meteoros, Perseidas é a causada por partículas deixadas pelo cometa Swift-Tuttle, que entram na atmosfera terrestre e produzem aqueles riscos luminosos que chamamos popularmente de estrelas cadentes. Eu amo estrela cadente. E justamente na noite de 12 para 13 de agosto teremos o pico desse fenômeno. Aqui também tem uma coincidência simbólica maravilhosa. O céu estará mais escuro porque estaremos próximos da lua nova. E talvez isso nos ensine uma coisa muito simples: nem toda escuridão é ausência de luz. Às vezes, a escuridão é justamente o cenário necessário para perceber aquilo que normalmente passa despercebido.
Uma estrela cadente só se torna visível porque existe um fundo escuro. E talvez algumas respostas da nossa vida também apareçam quando diminuímos o barulho. Quando paramos de tentar controlar tudo, quando deixamos de procurar respostas fora, quando finalmente conseguimos ouvir a nossa própria voz. Por isso, se você sentir que este período está mexendo profundamente com você, não precisa interpretar tudo como um sinal de que alguma coisa ruim vai acontecer. É ao contrário. Use esse momento como uma oportunidade de reflexão que precisa terminar aqui na minha vida. O que é que eu preciso perdoar? O que é que precisa ser perdoado? Onde você está diminuindo? Que sonho você abandonou? Que parte de você está pedindo para voltar a viver? Principalmente, o que você faria diferente se não tivesse mais medo de ser visto exatamente como você é? Porque um eclipse em Leão nos lembra simbolicamente de uma coisa muito importante. Você não nasceu para viver eternamente escondido atrás das expectativas dos outros. Você nasceu para desenvolver a sua própria luz. E talvez esse seja o verdadeiro espetáculo do céu neste 12 de agosto. Não é apenas olhar para cima, é olhar aqui, para dentro. É perceber que algumas coisas precisam desaparecer para que outras possam nascer. É entender que recomeçar não significa voltar ao ponto de partida, significa seguir em frente carregando tudo aquilo que você já aprendeu. Então, se você está vivendo uma fase de encerramentos, de mudanças, de dúvidas ou de transformações, respire, não tenha pressa de entender tudo. Algumas respostas chegam depois que a vida cria espaço para elas. E se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse momento, é esta. Às vezes, o universo não apaga a nossa luz. Ele apenas diminui temporariamente o brilho ao redor para que possamos finalmente enxergar a nossa própria luz. Então, queridos, que esse eclipse seja um convite para você voltar para si, para recuperar a sua coragem, para honrar os seus sonhos, para deixar para trás aquilo que já cumpriu o seu propósito e para abrir espaço para uma versão sua mais verdadeira, mais consciente, mais inteira. Porque talvez o céu não esteja simplesmente nos mostrando um espetáculo. Talvez esteja nos lembrando que todo grande começo começa quando temos coragem de olhar para aquilo que precisa mudar dentro de nós. Essa é a verdadeira reforma íntima. E você? O que sente que precisa deixar para trás para começar um novo capítulo da sua vida? Me conta aqui nos comentários, porque talvez a sua resposta seja exatamente a inspiração que outra pessoa precisava encontrar hoje. E lembre-se, quando a vida escurecer por alguns instantes, não tenha medo. Às vezes é justamente neste momento que as estrelas conseguem mostrar o verdadeiro caminho. Eu vou ficando por aqui, tá? Espero ter sido contribuição e luz. Um grande beijo, um forte, muito carinhoso abraço. Namastê.